A escolha de Marduk, o chamado do herói cósmico diante do caos primordial. No meio do caos, quando os deuses tremiam, uma voz se ergueu entre as sombras. Um jovem, de olhar solar, tomou a palavra. Ali, diante do medo universal, o herói nasceu. Depois da queda de Apsu e da fúria de Tiamat, o cosmos mergulhou em pavor. Os deuses mais jovens que antes celebravam sua vitória, agora tremiam diante da tempestade de monstros que Tiamat havia gerado. Dragões, serpentes de fogo, escorpiões gigantes, ventos envenenados, espectros sombrios. O terror percorreu o panteão. Ninguém ousava enfrentar a mãe primordial, nem Anshar, nem Kishar, nem Ea. Foi então que surgiu Marduk, filho de Ea, jovem ainda, mas dotado de força, sabedoria e um olhar que ardia como o sol nascente. Ele se ergueu diante da Assembleia Divina e declarou: se eu for chamado para enfrentar Tiamat, darei fim ao seu exército de monstros, mas peço em troca que me seja concedido a supremacia, que se eu triunfar, eu reine sobre todos os deuses, que minha palavra seja lei, e que a ordem que eu estabelecer não seja questionada. As palavras ressoaram como trovão. Os deuses, desesperados por um salvador, aceitaram a condição. E não apenas a aceitaram, celebraram a escolha. Fizeram um banquete, deram a Marduk armas, rede e arco, e prometeram-lhe a realeza cósmica caso triunfasse. Assim, o jovem deus solar tornou-se o campeão da Assembleia Divina, o escolhido para enfrentar o caos primordial. O herói fora nomeado, a jornada estava selada. A cena é carregada de arquétipos universais. O chamado do herói de Campbell. Os deuses representam a comunidade em crise, impotente diante do caos. Marduk é aquele que responde ao chamado, aceitando enfrentar o impossível. A condição que ele impõe é o arquétipo do contrato do herói. Ele não luta apenas por si, mas em nome da ordem universal. O Sol como centro organizador. Marduk é associado ao Sol nascente, a claridade que rompe a noite. Sua ascensão simboliza a emergência de uma consciência centralizadora que organiza o caos difuso do inconsciente. A negociação de poder. Marduk não enfrenta Tiamat como servo, mas como soberano em potencial. Isso revela o arquétipo da integração da sombra. Ao enfrentar o caos, o herói não apenas sobrevive, mas se transforma em centro da psique. Nem Ea, nem Anu, nem os ancestrais ousaram lutar. É a mensagem de que, em certos momentos, apenas a nova consciência, jovem, corajosa, ainda não paralisada pela tradição, pode ousar enfrentar o inconsciente sombrio. O mito retrata o momento em que a psique precisa eleger um princípio organizador diante do caos. Os deuses em pavor representam a multiplicidade de vozes internas, fragmentadas, incapazes de agir. Tiamat simboliza a irrupção do inconsciente caótico, monstruoso, ameaçando devorar a consciência. Marduk é a figura do self emergente, um centro solar capaz de ordenar, capaz de reinar sobre a diversidade de conteúdos psíquicos. No processo de individuação, esse episódio descreve o instante da decisão interna, quando o indivíduo,
diante do caos e da sombra, aceita tornar-se protagonista de sua travessia. Não mais espectador, não mais vítima, mas centro que organiza e cria. Assim, psicologicamente, a escolha de Marduk é o arquétipo do ato de assumir responsabilidade, aceitar ser o herói de sua própria vida. Perguntas para ti, viajante. Qual é a tua Tiamat, o caos, o medo, o inconsciente que ameaça tua vida hoje? Onde em tua alma os deuses tremem e fogem, incapazes de agir? Que parte de ti pode assumir a postura de Marduk, clara, corajosa e solar? O mito nos ensina: o herói só nasce quando a comunidade interior está paralisada. O herói exige reconhecimento. Sua força só pode florescer se a psique inteira conceder-lhe supremacia. A coragem não é gratuita, exige condições, exige que o eu se torne soberano sobre sua própria vida. Assim, espiritualmente, o episódio nos convida a dizer: sim, eu aceito ser o centro de minha jornada, eu aceito enfrentar meu caos, eu aceito nascer como o sol em meio à noite. No meio da assembleia, o jovem ergueu-se. Enquanto os antigos tremiam, ele falou. Enquanto o caos rugia, ele disse: eu enfrentarei Tiamat. Mas pediu em troca o trono do cosmos, e os deuses cederam, e a ordem futura repousou sobre seus ombros. Assim, também em ti. Quando todos os teus eus recuam, quando o medo domina, um herói interior deve erguer-se e dizer: eu aceito, eu lutarei, eu reinarei sobre mim mesmo. O símbolo falou, a sombra se moveu, a travessia se aproxima do confronto. E para você que chegou até aqui e que gostou, curte, compartilha e se inscreve. Até o próximo.